Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Iniciamos hoje o curso de Neuroanatomia Fácil. Estamos oferecendo este curso como parte das atividades da Liga de Neurologia. É um prazer para mim ter sido convidado para trabalhar no mesmo e assim poder contribuir com a Liga. Hoje estaremos falando da parte introdutória do curso e estaremos abordando três assuntos: a filogenia, a ontogenia e a histologia do sistema nervoso. Como todos sabemos, existem dois sistemas de controle, o sistema endócrino e o sistema nervoso. O sistema endócrino, ele é mais antigo, ele controla através dos hormônios, ele é lento no seu trabalho e também não para nunca de trabalhar. O sistema nervoso, ele controla através do reflexo. Ele é um sistema rápido e também ele é um sistema que se adapta. Portanto, se deduz que o sistema nervoso não aparece de súbito, da nada. Houve um desenvolvimento através das espécies, o que chamamos de filogenia, que será, de fato, o nosso objetivo primeiro. Posteriormente, estaremos estudando a ontogenia, ou seja, o desenvolvimento do sistema nervoso na espécie humana, e finalmente estaremos estudando ou falando de algumas das características mais importantes do tecido nervoso. De essa forma, estaremos melhor preparados para entender os conteúdos de neuroanatomia que estarão sendo ministrados posteriormente. Então, aqui temos a aula introdutória, temos os objetivos que pretendemos nesta aula introdutória, os conteúdos, ontogenia e histologia, e iniciamos a nossa parte expositiva. Bom, como todos conhecemos, existem todo um conjunto de organismos muito pequenos, organismos unicelulares, como por exemplo a ameba, temos aqui o paramêncio, temos aqui a euglena, provavelmente a euglena veregy, que são organismos que carecem de sistema nervoso. Mesmo carecendo de sistema nervoso, eles conseguem reagir aos estímulos do ambiente através de uma propriedade que chama-se de irritabilidade. Então, isso garante a melhor forma de se adaptar ao ambiente. Posteriormente, essas células se agruparam e formaram, por exemplo, os espongiários, com conjunto de organismos conhecidos por vocês. E depois aparecem os excelentérios, os excelenterados, como por exemplo, aqui temos a Hydra veregy. Depois aparecem os equinodermos, por exemplo, aqui no caso da estrela. No caso da estrela, percebe-se que existem estruturas aqui que, de alguma forma, lembram a estrutura do sistema nervoso, porque são um conjunto de vias preferenciais por onde os sinais viajam. Posteriormente, temos os platelmintos. Platelmintos que, neste caso, está representada aqui a planária. Observamos como existem um conjunto de vias transversais e existem cordões longitudinais que, de alguma forma, lembram o sistema nervoso periférico. Na parte anterior aparecem umas estruturas parecidas aos gânglios, ou seja, gânglio é aquela estrutura onde fica em contato um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar, ou seja, é o ponto de sinapses. Então, esse ponto de sinapse poderia constituir o cérebro desse animal. Mesmo assim, não se considera como sistema nervoso por parte de muitos autores. Agora, nos anélidos, os anélidos são a sanguessuga, as minhocas, por exemplo, se encontramos um cordão único, bem longitudinal, e encontramos todo um conjunto de estruturas transversais, vias transversais que se transformam em gânglios, ou seja, pontos de contato sináptico. E na parte anterior temos gânglios que representariam o cérebro. A partir deste momento, deste ponto, a maior parte dos autores considera que se desenvolve o que pode se falar de sistema nervoso. E, portanto,
no caso dos insetos e também nos moluscos, encontramos, evidentemente, um sistema nervoso devidamente conformado com características específicas. Por exemplo, aqui vemos uma via central, un cordón, y vemos aquí una vía periférica. Siempre el cerebro está asociado a ganglios, a veces en determinadas especies en un ganglio, en otras especies son varios ganglios. Aquí también, en este caso, este molusco también acontece exactamente igual. Vemos aquí una estructura que lembra un sistema periférico. Aquí vemos una estructura lembrando también un sistema periférico y un cerebro un poco más desenvolvido. Então, é nesse organismo aqui, o cefalópodo, que todos conhecemos, onde parece indicar que existe um maior desenvolvimento de toda essa categoria de organismos. Até porque parece ser que existe um determinado poder de análise, não? Deste sistema, do sistema nervoso deste organismo, que não aparece, pelo menos de forma expressiva, em aqueles outros organismos. Não esqueçam que a categoria desses organismos todos que analisamos é a categoria de invertebrados. Então, quando colocado este cefalópodo aqui nessa região e na frente colocamos o alimento dele e uma parede aqui transparente no meio, o que acontece? Que o animal enxerga o alimento, mas não pode pegar o alimento. Agora, se temos um furo aqui nessa parede transparente, o que vai acontecer? Que um desses braços ele vai enfiar através do furo e vai pegar aqui o alimento e vai puxar e vai levar o alimento para seu lado. Portanto, se considera que existe aí um determinado análise, um poder de análise que, de repente, poderia ser único ou indicativo de esse fato evolutivo. Outro elemento interessante acontece com os insetos. Por exemplo, esse inseto aqui, vamos imaginar que seja uma abelha artificial, que está conectado, ¿no?, com essa vara aqui para poder manipular essa abelha. Essa abelha aqui é uma abelha natural, é uma abelha real. Se agora, com essa abelha artificial, empurramos essa bolinha até esse ponto onde existe um reservatório com água e açúcar e aparentemente damos uma recompensa para essa abelha artificial através do açúcar na frente de essa abelha real, essa abelha real terminará aprendendo essa conduta e para ela depois, ou ela depois, estará empurrando a bolinha e dessa forma vai obter a recompensa que seria o açúcar para ela. Portanto, isso indica também um determinado nível de análise e que indica o desenvolvimento do sistema nervoso. Outro caso interessante poderia ser o caso dos peixes. Como todos conhecemos, já os peixes formam parte do grupo dos vertebrados. Evidentemente, existe um desenvolvimento maior. Mesmo assim, o cérebro dos peixes é um cérebro plano, e como cérebro plano que ele a área é pequena e, portanto, não existe tanto desenvolvimento. Ou seja, os sulcos que aparecem no córtex realmente aumentam muito a área e estão associados à capacidade desse cérebro. Então, se colocado esse peixinho, esse goldfish, por exemplo, aqui nesse reservatório A, aquoso, e colocamos aqui uma luz, e nesse reservatório A, adaptamos aqui um sistema elétrico que emita um determinado sinal, ou seja, um estímulo elétrico, então, claro, o animal, sem dúvidas, recebe essa estimulação elétrica por causa da água que está aqui nesta região. Então, se o experimento é iluminamos aqui, depois aplicamos o choque elétrico, o que vai acontecer com o animal? Que ele vai pular aqui e vai para este lado B, que evidentemente não está sendo estimulado. Então, depois de repetir várias vezes essa conduta, o que vai acontecer é que ele vai gravar essa conduta e depois de um tempo, quando iluminamos aqui a região, já esse animal passa de A para B.
ou seja, porque estabelece uma associação entre a luz e o choque elétrico. Esse reflexo é um reflexo, de fato, condicionado, parecido àqueles reflexos condicionados que todos conhecemos, aconteceram quando Pavlov, um neurofisiologista russo, no século XX, colocava um prato de alimento na frente de um cachorro e ele observava uma resposta de secreção gástrica, de secreção salival, não? Claro, e depois, associando esse estímulo incondicionado à luz, então ele conseguia um reflexo condicionado de secreção gástrica e de secreção bucal, ou seja, de secreção salivar. Então, realmente, todo isso indica que existe um progresso contínuo do sistema nervoso ao longo da filogenia. Então, daqui neste esquema, daqui para baixo estão os organismos invertebrados, que já analisamos, e daqui para cima estão os organismos vertebrados, começando aqui com os agnatos, aqueles que carecem de mandíbulas. Depois temos aqui os natos tomatos, ou seja, são todos os que terão mandíbula, e é claro, como são vertebrados, terão também coluna vertebral. Aqui temos os peixes, temos anfíbios, temos réptil, temos ave e, finalmente, temos mamífero. No caso dos mamíferos, evidentemente, o mais desenvolvido seria o grupo dos artrópodes, que finalmente são vários os artrópodes, evidentemente, e finalmente por uma das suas ramas, não? Então aparece o homem como máxima figura de desenvolvimento do sistema. Ou seja, todos esses indivíduos terão desenvolvimentos parciais, evidentemente, se comparado com o ser humano. Outro elemento interessante é o volume da cavidade craniana. Observem como esse volume vai aumentando até o valor aproximadamente de 1.500 centímetros cúbicos, indicando que o tamanho do cérebro vai aumentando. Para nós, é uma forma de aferir o desenvolvimento do sistema nervoso através do tamanho do cérebro. Observem como, ao longo de todos esses anos aqui, então, esse aumento foi bem pequeno. E, a partir deste ponto, esse aumento cresce muito, muito rapidamente. Muitos pensam que esse crescimento tão grande obedece a que o homem conseguiu dominar o fogo neste momento e, portanto, conseguiu cozinhar, cozer os alimentos e facilitar, claro, a digestão posterior desses alimentos. Portanto, observa-se que o volume dessa cavidade e também o tamanho do cérebro aumentou extraordinariamente posterior à exploração do fogo. Falamos de exploração do fogo porque sabemos que o fogo sempre existiu, só que a partir de um momento o homem conseguiu dominar realmente o fogo. Aqui temos uma comparação do volume de cérebro. Por exemplo, o Australopithecus está em torno de 400 centímetros cúbicos, aqui o Homo erectus em torno de 1.200 centímetros cúbicos e, finalmente, aqui o homem em torno de 1.400 centímetros cúbicos. Então, na verdade, a capacidade não dependerá só do volume, depende também do número de sinapses. A maior número de sinapses, de contatos sinápticos, será maior a capacidade de análise como tal. Então, aqui terminamos a primeira parte. E então vamos terminar o primeiro vídeo aqui neste ponto para não colocar muita informação e que o sistema consiga processar totalmente essa informação. Então, de imediato, vamos fazer um segundo vídeo para então encerrar a nossa aula de hoje, ok? Então, vamos interromper aqui o compartilhamento e vamos aqui a parar a gravação.